falou para ele que a China não tinha o menor interesse nas mercadorias estranhas que os europeus produziam. Para os chineses, no século XVIII, o mundo funcionava assim. Tinha a China, o Zhongguo, o país do meio, e ao redor dela tinha bárbaros, que tinham que prestar tributo para eles. A China era a maior economia do planeta, era autossuficiente e orgulhosa, e realmente não queria comprar nada de país nenhum. Só que esse orgulho estava prestes a colidir com o vício e a ganância de uma superpotência em ascensão, a Grã-Bretanha. Os ingleses tinham um problema grave. Eles eram viciados no chá chinês. O problema é que a China só aceitava prata como pagamento, e a prata da Inglaterra estava acabando, então eles não tinham nada que os chineses quisessem comprar de volta. Foi aí que a Companhia das Índias Orientais teve uma ideia. Se a gente não pode vender máquinas, vamos vender vício. Eles começaram a produzir ópio em massa na Índia e contrabandear para a China através do porto de Cantão. Em poucos anos, o cenário mudou. A prata, que antes entrava na China, agora saía aos montes para pagar a droga. Milhões de chineses, dos camponeses aos príncipes, ficavam viciados. O tecido social da China estava apodrecendo. O imperador não podia mais ignorar o problema. Ele enviou o comissário Lin Zexu para Cantão com poderes totais. Lin era um homem de princípios, então ele escreveu uma carta famosa à rainha Vitória perguntando: se vocês proíbem o ópio na Inglaterra porque ele é nocivo, por que vocês podem vender ele aqui? A rainha nunca nem respondeu, então o Lin agiu. Ele confiscou 20 mil caixas de ópio dos mercadores ingleses e destruiu elas publicamente na praia de Human. Ele não queimou a droga, porque a fumaça ia viciar as cidades, então ele dissolveu em valas com cal e água salgada. Para a Inglaterra, isso não foi só uma apreensão de drogas, foi um ataque à propriedade privada e ao livre comércio. E a partir daí a guerra ficou inevitável. Então, em 1839, começou a Primeira Guerra do Ópio. E aqui o mundo viu um choque tecnológico brutal. A China estava lutando com barcos de madeira e canhões de design antigo, enquanto os ingleses trouxeram o Nêmesis, um navio de ferro movido a vapor que podia navegar contra o vento e entrar nos rios chineses, destruindo tudo. Então foi um massacre. Em 1842, a China foi forçada a assinar o Tratado de Nanquim. Ele foi o primeiro dos tratados desiguais. A China teve que abrir os seus portos, pagar indenizações imensas e entregar uma ilha chamada Hong Kong para a Inglaterra. Anos depois, em 1856, os ingleses e franceses queriam mais concessões, então eles começaram a Segunda Guerra do Ópio. O ponto mais triste desse conflito foi a destruição do antigo Palácio de Verão. Imagina o palácio mais lindo do mundo, cheio de joias, manuscritos antigos e obras de arte. Os soldados europeus saquearam tudo e, por ordem do Lord Elgin, atearam fogo em tudo. O palácio queimou por 3 dias. Victor Hugo, o famoso escritor francês, escreveu que 2 bandidos entraram na história. Um se chama França, o outro se chama Inglaterra. A China foi humilhada no seu próprio coração. E o ópio foi finalmente legalizado à força. Esse período marcou o início do que os chineses chamam de o século da humilhação. Esse trauma moldou a China moderna. Isso explica por que o governo chinês é tão obcecado com a soberania e por que o tráfico de drogas na China é punido com a pena de morte até hoje. Para eles, as drogas não são só um problema de saúde, mas são uma